ao longo dos tempos, tornou-se uma forma de lazer e entretenimento. Como arte, ele é complexo e por isso provoca questionamentos, pede para ser compreendido. Um projeto de pesquisa desenvolvido pelas faculdades de História, Filosofia e Psicologia aceitou o desafio de compreender como é representado o ser humano em diversos filmes. Para conversar sobre esse tema, estão aqui no estúdio os coordenadores do projeto de pesquisa, o professor Gerson Trombetta, que é doutor em Filosofia, e o professor Francisco Carlos dos Santos Filho, que é doutor em Psicologia. Antes de iniciarmos nossa conversa, vamos acompanhar a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Por que você costuma assistir filmes? Entretenimento, diversão. Eu assisto em casa porque no cinema não tenho muito tempo, daí eu assisto nas horas vagas. Costumo sempre que possível, no final de semana, quando não tem nada para fazer, eu gosto de assistir. Para descontrair, tranquilizar a cabeça. Não importa muito o gênero. Eu só evito o terror. O cinema surgiu em 1895 na França. Inventado pelos irmãos Lumière, ao longo dos tempos ele foi se modificando e ganhando novos adeptos. Mas o cinema não é só uma forma de entretenimento. Ele também é questionador e propõe reflexões ao espectador. Estas outras leituras que podem ser feitas de um filme vêm sendo estudadas por um projeto de pesquisa da Universidade de Passo Fundo. O projeto tem como finalidade discutir o ser humano. Então, tudo que diz respeito à condição humana nos interessa. Nos encontros realizados, as diferentes áreas do conhecimento realizam uma troca de informações. Elas ajudam a compreender os filmes estudados. Esse é um projeto de pesquisa interdisciplinar, formado por professores e colaboradores de áreas diferentes, de modo especial psicologia, filosofia e história, uma região de encontro dessas diferentes áreas. Bom, acho que a grande pergunta, nós podemos estudar o humano em vários documentos. Na arte, na pintura, na escultura, nas reportagens, nos livros de literatura. Por que o cinema? O cinema, ele tem vantagens, né? Ele é mais... Ele afeta todos os nossos sentidos. Ele tem cor, ele tem enredo, ele tem trilha sonora, ele tem performance, ele tem luz, ele tem citações externas. O cinema tem uma gama de elementos que apresentam o ser humano e as experiências que esse ser humano faz em toda a sua complexidade. Por isso, a escolha desse projeto em utilizar o cinema como matéria-prima para flagrar essas diversas experiências que o ser humano faz. Essas experiências vão desde experiências que o ser humano faz consigo próprio, quando, por exemplo, pergunta quem ele é, pergunta a respeito de sua identidade, as experiências que ele faz com o outro no sentido da amizade, no sentido do amor, no sentido político, as experiências que ele faz em sociedade, as experiências que ele faz com relação a outras manifestações, como, por exemplo, a arte, o aprendizado, a escola. Enfim, o cinema oferece assim, essa riqueza que vem pronta para ser explorada. Mas aí, nesse sentido, nós temos uma diversidade de filmes, alguns bastante acessíveis para o público, que rodam na televisão, que estão nas salas de cinema, e existe uma outra diversidade de filmes que, às vezes, não estão acessíveis e, se estão, não são procurados. O projeto, professor Francisco, se interessa por tudo ou por um determinado tipo de produção cinematográfica? Menos pelos filmes do circuito comercial e que não são excluídos, mais por filmes que trabalhem em níveis um pouco mais profundos, né? Não quer dizer que no filme do circuito comercial, que está mais acessível ao grande público, não hajam. Eu acho que um dos temas que o Gerson levanta, por que o cinema, é porque todas as formações da cultura poderiam ser meios de estudar o ser humano, né? São produções humanas, produções subjetivas. São tentativas de lidar, de retratar, de elaborar questões próprias de uma época, sejam elas da profundidade do inconsciente ou do contexto histórico.
não importa, né? Mas o cinema, ele é muito mais provocador, intencionalmente mais provocador. Tem recursos para retratar vários temas ao mesmo tempo, uma narrativa muito complexa, né, que pode ser abordada por diversos ângulos, que vão desde o diálogo, o discurso, a imagem, que não está nas outras formas de arte, por exemplo, que estão mais restritas. Ou a forma, ou o conteúdo visual, ou então mesmo ao próprio texto escrito, né? Ali há e movimento. E a intenção, ninguém faz um filme para nada, só para... Sempre tem um tipo de mensagem. Né? A nossa ideia é que essa mensagem pode chegar ao espectador e tomá-lo como um ser passivo, ou não. Uma coisa importante que eu acho, Francisco, é que o cinema, ele não é uma teoria sobre o ser humano, né? Ele não põe a pergunta e depois sistematicamente apresenta os passos da resposta. Se propõe a responder. A linguagem do cinema, ela não é uma linguagem como é a linearidade de um artigo científico, de um texto acadêmico, de um livro. Mas o cinema tem uma potencialidade de provocar os nossos sentidos e as nossas emoções na direção de inquietações, na direção de perguntas. Por isso que existem filmes que chamam a interpretação, né? Existem filmes que chamam o entretenimento. A gente passa algumas horas agradáveis vendo um show de efeitos especiais e mergulhar na história e depois sair dela, né, ao final de 1h30, 2 horas, isso tem lá o seu valor. A nossa preocupação é usar filmes que tornem agudas as inquietações, ainda que no filme essas inquietações não sejam, obviamente, tratadas, não sejam, obviamente, Todas as pessoas, de alguma forma, têm condições de construir esse processo de reflexão a partir de uma obra cinematográfica, não de potencial, sim, mas eu digo, o nosso público, de um modo geral, está preparado para perceber essas nuances e essa complexidade da discussão que alguns filmes propõem? Eu creio que não. Eu acho que essa é uma das ideias do projeto, né? Porque se a pessoa não tem como... Se a provocação que o Gerson colocou, que é tão intensa, inclusive convoca afetivamente, nos leva e nos toma como sujeitos passivos, quer dizer, que nós não conseguimos produzir uma decodificação dessa mensagem, um nível de compreensão e de elaboração que ela possa nos oferecer, e isso é sempre singular, há um nível que é sempre próprio para cada pessoa e há um nível compartido. Mas se a gente consegue trabalhar um pouco no nível compartido, auxilia a que a pessoa passe desse impacto para poder fazer algo com aquilo que o filme lhe produziu. Nesse algo sentido, no campo Francisco, da subjetividade. Vou te interromper, mas para acho que dar uma continuidade até para a tua própria resposta. Em que momento um filme... acontece essa transição, ou como é que se ela acontece de não só representar o humano, mas ajudar a construir o humano, no sentido de nos ajudar a construir a nossa própria subjetividade, a nossa própria identidade. Porque o filme, ok, ele é uma expressão de quem nós somos, mas ele também pode nos ajudar a construir quem nós somos? Pode. Produção de subjetividade é uma das nossas finalidades, né, Gerson? Eu creio que a gente poderia dizer isso. Né? Porque se tu és apanhado por uma circunstância na tua vida, sem que tu possa fazer nada com isso no sentido de significar, simbolizar, compreender, não é? A gente fala em dessubjetivação, ou destituição subjetiva. Temos aí um sujeito que, em verdade, é um objeto, uma pessoa que é apanhada por algo sem que nada possa fazer com isso. Se você consegue utilizar essa experiência com algum nível de ativo, de apropriação ativa disso, compreendendo que efeito isso te produziu e que jeito que tu pode fazer para que esse impacto se transforme em alguma forma de saber sobre ti próprio,
isso é subjetivação ou produção de subjetividade. Então, Há de certa forma, um pouco do trabalho dos debates dos filmes sempre visa essa direção. Tem algumas experiências que a gente pode relatar a respeito disso, assim, muito concretas, porque uma das metodologias que a gente utiliza no projeto é ir para uma sala, né, e assistir um filme com interrupções, com comentários extras, revendo cenas, reconstruindo diálogos. É um processo coletivo de dissecar realmente aquela matéria-prima que a gente está vendo. E em muitas oportunidades a gente teve que interromper e precisou dar conta da nossa própria experiência vendo o filme. Menos do filme naquele momento, né? Ou do seu enredo, da sua história, e mais da nossa própria situação, na nossa própria condição naquele momento, sendo afetado por aqueles efeitos, por aqueles discursos, por aquelas luzes, por aquelas performances. E ao fazer isso, a gente precisa se reconfigurar, né? Também subjetivamente. Então, o cinema, por ele ser, como sugere um dos autores que a gente andou estudando, por ele ser logopático, ou seja, ele afeta não só a nossa consciência pensante, mas ele nos afeta inteiro, né, incluindo as nossas próprias emoções. Então, como espectador não passivo, não como alguém que está ali apenas saboreando, né, uma determinada iguaria e sorvendo aquele prazer, não, a gente está ativo naquele momento. Portanto, a nossa subjetividade também está em jogo. Não é só uma questão pode ser um processo dolorido, né? Às vezes é. Às vezes é. Mas ele é interessante porque ele produz discursos que são agregadores, que são sistematizadores. E é esses discursos que compõem o resultado desse projeto, que depois vão ser modelados em artigos, em relatórios. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já porque a conversa tá boa e talvez possa mudar o nosso comportamento diante dos filmes que a gente assiste todos os dias na nossa casa e você aí, espectador, assiste na TV. Até lá! É a invenção. O Universidade Aberta desta semana está conversando sobre a representação do humano e a produção de subjetividade no cinema. Vamos continuar nossa conversa com o professor Gerson Trombetta e o professor Francisco dos Santos Filho. Mas antes disso, assistiremos à continuidade da reportagem produzida pela nossa equipe. Os integrantes do projeto realizam encontros para conversar sobre os filmes estudados, onde todos podem participar e dar a sua opinião. Existem sessões em que a gente discute filmes e essas sessões ocorrem quinzenalmente. As sessões são abertas, são sessões livres e são sessões em que a gente pode interromper os filmes a qualquer momento para marcar ideias, registrar diálogos, enfim, produzir conteúdos. Outra forma de participação da comunidade que são sessões que têm acontecido especificamente em cursos de graduação ou mesmo em outras instituições, em outras cidades. O debate, por exemplo, que fizemos na arquitetura sobre o El hombre de al lado, né? Quer dizer, o homem ao lado, o homem que abre uma janela num apartamento muito simples, de um prédio muito simples, que é fronteiro ao lado. São dois homens de mundos completamente distintos. Um
estilista de design de móveis, extremamente intelectual, e o outro, o homem que está abrindo a janela, é um campesino, um homem simples, que quer um pouco de sol. Mas o principal objetivo é tentar, através do cinema, entender melhor o ser humano e a identificação dele com a personagem do filme. Essas leituras, esses entendimentos nos ajudam, inclusive, a intervir em situações do dia a dia. E isso é produção de subjetividade. Ou mesmo quando tu está assistindo a um filme, tu te identifica com algum drama daquele personagem, e à medida que aquilo vai sendo discutido e entendido entre os participantes, tu vai dando sentido para coisas que estavam enigmáticas dentro de ti. E aquilo produz um alívio. Nesta segunda parte da entrevista, você acompanha os primeiros resultados desta pesquisa. Eu ouvindo a Luciana na reportagem e fiquei imaginando e fiquei lembrando, na verdade, um exercício que as crianças fazem muito, né? Que é assistir milhões de vezes o mesmo filme e a gente não sabe por quê. História, Exato. O mesmo conto de fadas, o mesmo trecho, conta de novo, conta de novo. E a gente não sabe muito bem por quê, né? Mas é um processo de elaboração. Porque ali tem um conflito que a criança necessita repetir para dominar. Para passar de ativo, chocado com a cena, com a qual ela se identifica, e poder tirar isso de si, pôr no personagem e passar a ter um domínio ativo sobre aquilo. Esse processo vale perfeitamente para toda a produção cultural humana que nos impacta, né? E o cinema, por suposto, uma delas. Ou seja, não é só uma coisa que a criança faz, a gente segue a vida fazendo isso. Sim, segue. Aí entra uma grande pergunta. Nós estamos aqui, claro, os professores estudam isso, se debruçam sobre essas questões, a gente está dentro da academia, né? A academia faz esse esforço por natureza de entender os processos, as relações. Mas será que as pessoas de casa, às vezes, não conseguem fazer isso porque não têm os instrumentos, não sabem muito bem por onde começar? A primeira coisa isso é uma capacidade universal, né? Da gente ler e interpretar o mundo, ler e interpretar cinema, ler e interpretar literatura. Agora, é evidente que a gente tem que sair da posição passiva para ingressar numa posição ativa. Isso qualquer um pode fazer, mas precisa dispor-se. Obviamente, num ambiente, numa estrutura social em que a gente está acostumado a lidar com os bens culturais, retirando dali apenas prazer e entretenimento, essa atividade não vai ser feita. Porque às vezes o processo ele é acompanhado de dor, ele é acompanhado de um dispor-se, de uma disciplina intelectual, para você poder fazer todo o processo, desde detectar a inquietação, detectar a questão, elaborá-la, verificar possibilidades. Essa inquietação nem sequer ela é identificada pelo sujeito. Exatamente. Às vezes a gente está vendo um filme, qualquer um de vocês já deve ter tido essa experiência. Há uma cena densa, difícil, e as pessoas riem. Por exemplo. Né? E aquilo parece... Essa desconexão é o resultado de um processo de dessubjetivação. Não é? Desde esse lugar onde essa pessoa está, dificilmente ela vai poder tomar essa posição ativa. Conversávamos aqui no intervalo e o nosso espectador, os intervalos são sempre muito interessantes, né? Que isso acontece com o teatro também, né? Muitas vezes as pessoas não veem um filme ou saem no meio de um espetáculo de teatro ou desligam a televisão porque não conseguem lidar com aquela situação, não conseguem se enxergar. Poderia ser dito assim? Poderia. Claro. E porque a gente, já disse o Caetano, né, tende a achar feio tudo que não é espelho. Né? Tudo aquilo que é estranho, que é diferente, sofre um rechaço. Então, é muito também frequente as pessoas começarem a falar durante o filme, a rir onde não é de rir, a rechaçar. Fazer barulhos, fazer barulhos, se mexer na cadeira. Exatamente. Ou abandonar. Ou simplesmente, como é o caso do teatro, que se vê às vezes sair, não aguenta aquela pressão, aí aquela tensão. O excesso de proximidade e a impossibilidade de elaboração produz um rechaço, e isso realmente é o que nós não desejamos. Então, tem que oferecer algum espaço, um ponto de partida por onde a pessoa possa começar a pensar.
e desfrutar dos bens culturais, então, de um outro modo que não seja só passatempo. Nesse sentido, a disponibilidade da qual o professor Francisco falava, né, essa disposição para, né, isso também é um processo de educação, quer dizer, a gente não pode chegar agora na vida adulta e querer que as pessoas do dia para a noite se disponham a desenvolver algum tipo de reflexão. Onde é que isso começa? Há um outro aspecto também, Bibiana, que é na academia, assim, de dispor-se a esse contato com aquilo que às vezes não é espelho, né? Também nos exercícios de pesquisa profissionalizados, acadêmicos. Esse projeto, por exemplo, ele tem uma marca que a gente cuida com muito carinho e também coloca isso no rol das coisas que nós estamos produzindo teoria sobre, que é também o diálogo interdisciplinar. Nós, os componentes do projeto, eu tenho uma formação em filosofia, o professor Francisco na área de psicologia. Então, a primeira coisa é a gente verificar como a gente vai colocar esses discursos de áreas diferentes a interagir. E a gente tem monitorado isso internamente. Quer dizer, como é que funciona esse encontro de discursos? Que tipo de barreira, que tipo de ganho, que tipo de potencialidade tem esse encontro? E nos interessa muito as diferenças. Exatamente. Né? Não tentar forçar uma unidade ou um emparelhamento, Exato. Mas escutar quando há essa divergência ou essa estranheza de pontos de vista, escutar justamente essa diferença, que é o que enriquece, né? Porque a diferença, às vezes a gente procura uma solução para a diferença, isso acaba eliminando os potenciais interessantes que a diferença tem. Uma solução bem comum é o estereótipo, né? Eu encaixo num modelo lá, num rótulozinho, para caber dentro da minha percepção ou dentro daquela estrutura. Ou algum tipo de síntese forçada, né? Que valeria como se fosse, então chegamos a essa conclusão sinteticamente. A gente tem prestado atenção que as regiões de fronteira entre os nossos discursos produzem movimentos em cada discurso. Então, lá onde filosofia e psicologia se encontram, na fronteira dos conceitos, na fronteira das compreensões, o atrito, né, ele modifica o que a filosofia pensa de si e o que a psicologia pensa de si. E esse é o resultado, né, propriamente, o novo que o projeto está trazendo. Quer dizer, as nossas produções, os nossos relatórios, os nossos artigos, eles têm espelhado, né, essas mudanças que ocorrem internamente dentro do nosso discurso, mas que não aconteceriam se o contato não tivesse sido estabelecido. É um exercício de alteridade, né, entre as áreas. Exato. E o interessante do acadêmico, também a participação do aluno, é que o aluno, numa posição inicial de aprendiz, seja qual for a área, ele é capaz de fazer perguntas que forçam o nosso aparato teórico numa direção que a gente experimentados tende a não se perguntar mais. Né? Então o aluno vem e te faz uma pergunta que ele te obriga a repensar certas coisas, às vezes até pela própria posição inicial dentro do campo. Né? Não está tomado pelo que é saber constituído. Então isso é muito interessante também. Pelos cânones, por aquilo que está estabelecido. Que a gente compartilha e tal. Então, isso é muito interessante também no sentido da diferença e da alteridade. Eu acho que o exercício de alteridade que tu colocou é algo muito importante. Isso é um projeto multidisciplinar, né? Como diz o nome, né? Bom, várias disciplinas, cada uma no seu campo. Exato. E se encontrando. E dialogando. Tentando. Bom, eu quero agradecer ao Francisco pela presença, quero agradecer ao professor Gerson pela presença, professor Francisco, e quero perguntar para você aí em casa. Já parou para pensar um pouquinho sobre o filme que você assistiu ontem? E será que você vai fazer esse exercício amanhã? Quem sabe seja um caminho para entender melhor quem você é, o contexto em que você está imerso, as pessoas à sua volta. Acho que é esse o exercício que a universidade, como uma instituição, também propõe. Por isso que nós trouxemos esse projeto aqui para debater. Até a próxima semana. Lá voltaremos com outra pesquisa realizada aqui na UPF.